Olá, vamos para mais um vídeo e quero falar hoje sobre o Tesouro Direto. Como você construir riqueza, mesmo começando tarde, aos 50 anos, por exemplo, que é uma referência que eu uso habitualmente aqui, investindo no Tesouro Direto. Bom, o que é o Tesouro Direto? Então nós vamos falar hoje aqui de vários pontos importantes para você conhecer. Bom, então, as vantagens, desvantagens, custos e entender como é que isso funciona e como é que isso se aplica a cada um de você que está começando tarde. Tá bom? Bom, então investir no Tesouro Direto, começando tarde, significa que é uma estratégia eficaz, é uma das estratégias que eu considero eficaz, porque ela não exige que você seja dominador do como é que funciona o mercado financeiro como um todo, tá? É muito simples, é uma forma segura, você vai ver, eu vou comentar aqui por que isso é seguro e como é que você faz dessa forma fácil, tá? Então acompanhe comigo até o final, que você vai ter uma visão geral e que vai permitir a você, de imediato, começar a fazer os seus investimentos e construir aí a sua riqueza, que é o que eu espero, né? Bom, vantagens, então, quais são as vantagens? Nós vamos ver quais são os cuidados que precisam se ter, né? Como tudo na vida tem que ter alguns cuidados, conhecer quais os custos envolvidos e também alguns exemplos de investimentos e os resultados que se obtém dentro das opções de escolha que você pode fazer, tá? E claro, quais são os passos para começar e como é que é essa coisa simples que você talvez não tenha ainda parado para buscar e conhecer, tá bom? Mas antes disso, eu te convido para te inscrever no canal, dar o seu like, claro, comentar, compartilhar e tendo dúvidas sobre o que eu vou mostrar aqui e falar, você deixe lá o seu comentário, pergunte, tá? Que eu respondo a todos os comentários normalmente, tá? Talvez não consiga fazer de imediato, mas em passado alguns dias eu ponho em ordem todas essas questões que são colocadas, tá? Bom, se precisar também de alguma informação, como uma planilha, por exemplo, que eu vou usar aqui e normalmente eu uso para demonstrar e falar sobre essas questões, também me peça aí. Bom, então, é isso. Os links que eu tenho aí para você buscar é conhecer, então, o meu curso de finanças, conhecer meus programas de mentoria, me conhecer e seguir lá no Instagram. Então, os links aí na descrição do vídeo. E, por fim, eu quero deixar só um comentário sobre uma situação que outro dia duas pessoas me alertaram de que existem algumas figuras falsas no mercado usando o meu nome e vendendo programas de criptomoeda como sendo alternativas mágicas para a vida financeira. Bom, nos quase 1000 vídeos que eu tenho, em nenhum deles eu fiz esse tipo de, digamos, abordagem, fazendo sugestão ou trabalhando com a ideia de criptomoeda, principalmente nesse espírito que foi colocado aí, que é completamente falso. Não só para você que, por acaso, ou eventualmente tiver esse tipo de informação, saiba que não partiu de mim. Tá? Eu estou tomando providências para realmente descobrir como isso aconteceu e tomar as medidas que precisam ser feitas para evitar que pessoas assim atuem no mercado. Tá? Muito bem, mas deixando para lá, vamos ao vídeo de hoje, que é o que interessa. Bom, vamos lá. Então, Tesouro Direto, começando tarde, que é o objetivo desse bloco de vídeos que eu tenho feito nos últimos tempos. Vantagens disso. Bom, a vantagem é o seguinte, né? Primeiro, você tem a opção do Tesouro Direto, ele é a segurança. Você tem o risco do governo, ou seja, que é chamado do risco soberano, é o risco menor em termos de crédito. Então, um banco pode quebrar, tá? Mesmo tendo fundo garantidor de crédito, ele garante até R$250 mil. Enfim, dando um exemplo para o CDB e outros títulos que são garantidos, títulos emitidos por banco. O governo é o último, digamos, a ser afetado numa situação, assim, digamos, de o mercado todo sucumbir a alguma crise, sei lá, interna, mundial. Então, os bancos e as outras instituições que vendem dinheiro, elas vão vão quebrar primeiro do que o governo. O governo, em última análise, ele vai lá, emite dinheiro e paga você, e você não tem, então, esse risco de perda. Bom, segurança. Então, você está começando tarde, então
a segurança, e começando tarde, é uma forma de se proteger mais. Você não vai correr riscos com um mercado, por exemplo, que tenha renda variável, que você tem oscilações num período curto de tempo, que você pode não recuperar e perder dinheiro. Tá? Então, essa é uma vantagem. Liquidez, outra coisa. Dentro do Tesouro Direto, você tem aquilo que se chama de poder sacar o dinheiro e ter no seu bolso de um dia para o outro. Você precisa do dinheiro, você vai lá hoje, faz um comando, amanhã você tem dinheiro na conta. Então tem liquidez. Bom, e outro aspecto super importante aqui, só como uma referência maior, é que numa análise assim de 18 anos de mercado, a rentabilidade média ano é 10% ao ano. Ou seja, investir no Tesouro, a média em 18 anos, tá? Vou pegar um número quebrado, foi o que eu pesquisei, dá 10% ao ano. Bom, isso então é uma média de rentabilidade bastante acima do que a gente tem individualmente olhando alguns investimentos. Bom, a rentabilidade, outra como comparação, rentabilidade se fosse aplicado no CDI, que é a próxima taxa Selic, que é a taxa de juros da economia, ela foi em 10 anos, aqui um outro período de tempo, 130%, ou seja, 130% de rendimento em relação ao Ibovespa, a Bolsa, que foi 80%, digamos, um ganho também, em termos de variação, bem significativo. 80% no Ibovespa e 130% no CDI. Ou seja, o CDI ou a taxa Selic representam, então, é uma referência para o Tesouro Direto. Bom, tá aí. E por fim, a simplicidade e o acesso fácil que se tem para você investir. Então você está começando tarde, tem segurança, tem acesso fácil de fazer esse investimento, depois eu vou dar os passos aqui, e também simplificado na hora de resgatar, liquidez, etc. Então essas são as vantagens. Bom, número 2, o que é o Tesouro Direto? Tá? Tesouro Direto é uma plataforma de operações, tá? Tem um site, tá? Para quem não sabe, eu vou deixar esse site na descrição do vídeo também, tá? Bom, é um site. Lá no site, nessa plataforma de negociação, você se cadastra. E lá você tem a sua senha, entra com o seu CPF, a sua senha, e você vai entender o que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui em detalhes e faz a simulação que você quer em termos de se você investir X de valores hoje, quanto você vai ter daqui ao período de tempo que você colocar, e você decide, então. E fazendo isso, você pode, depois de simular, confirmar a operação. Tá? Bom, então assim, esse é um caminho, tá? Outro caminho é você fazer através de um banco digital que você acessa hoje e faz todas as operações, como o Banco Inter, como o Nubank, ou também você abrindo conta na corretora, você faz direto na corretora. Você mesmo é o gestor do seu dinheiro, você mesmo faz de forma simples o investimento. Tá? Bom, claro que uma observação aqui, independente se você vai fazer no site do Tesouro ou na corretora, você precisa ter uma conta aberta na corretora, porque se você entrar no site ele vai pedir qual é a corretora que você está conectado. Bom, só uma observação, mas isso é autoexplicativo quando você começa a fazer lá. Tá? Bom, ainda sobre o que é o Tesouro, existem então três tipos de investimentos. 3 categorias. Pré-fixado, ou seja, você tem uma taxa de juros pré-fixada que você contrata quando você compra um título ou um pedaço dele e que ele vai pagar essa taxa lá no vencimento. Então você hoje, se entrar no Tesouro aí, nesse momento, você vai ver que tem a venda disponível para você comprar um título ou parte dele, porque você pode comprar um pedaço. Você pode, então, vai ver que tem o Tesouro pré-fixado 2027, pagando uma taxa absurda de 13,61% ao ano, se você for resgatar lá no vencimento, que é o recomendado, ou seja, pré-fixado, recomenda-se resgatar no vencimento. A não ser que, aí depois eu vou comentar um pouco do que seja a marcação a mercado, que tenha alguma situação que possa ter ganho. Mas se você resgatar antes do vencimento, você pode ter perdas. Então, não se recomenda essa estratégia de fazendo pré-fixado
se você tiver, por exemplo, uma reserva de emergência, tá? Bom, depois, vamos lá adiante, a gente vai deixando mais claro isso. Então, o pré-fixado é um tipo de título, tá? Depois você tem o Tesouro IPCA+, sinalzinho de mais. Vários títulos com vencimentos diferentes. Por exemplo, o mais próximo aqui é o 2029. Depois tem 35 e tem 45, tem vários períodos de vencimento. Que, no caso do IPCA é inflação. Tá? A inflação que, em média, está em 4%, e esse 2029, ele paga, então, a inflação de 4%, que seja em torno disso, 4%, mais 7% fixo. Então, é um título híbrido, tá? O Tesouro IPCA. Qual é a importância dele? É para quem quer se proteger no decorrer do tempo, do valor do dinheiro no tempo em relação à inflação. Então, independente de qual seja a inflação, se ela sair de 4 para 20 em 2035, se você comprasse um título assim, você vai ganhar os 20% de inflação lá, mais a taxa que você tem aqui. Então, você se protege da inflação. Importante essa modalidade para quem busca, por exemplo, uma reserva de aposentadoria, não perdendo dinheiro e tendo um ganho real sempre. Bom, Tesouro IPCA. Depois você tem o famoso Tesouro Selic, que alguns apelidaram da poupança moderna, com a vantagem que rende quase o dobro da caderneta de poupança. Tá? E o Tesouro Selic hoje, a taxa Selic está 11,25% ao ano. É uma taxa, então, pós-fixada. À medida que a Selic mude, se ela vier para 9%, para 10%, você vai ter, então, esse ganho. Se ela for, por exemplo, como estamos num momento de perspectiva de crescimento para 13,75% no final do ano, você vai, então, ter esse ganho, passa a ter esse ganho de hoje, quando chegar lá, o seu rendimento passa a ser esse. Então, essa taxa é a taxa Selic. Para que é importante esse investimento? Você pode ter uma parte do dinheiro em cada uma delas. Nesse tipo de investimento é para a sua reserva de emergência, tá? Onde você saca e não tem risco de perda, você pode resgatar em até 24 horas e você tem dinheiro na conta. Bom, então tá aí os três tipos, o que é o tesouro e também o que são os títulos e um pouco da ideia de como é que funciona esse processo no mercado. Exemplo de investimento, só para ilustrar um pouquinho o que eu falei aqui. Bom, se você investir, por exemplo, Tesouro Selic, R$500 por mês, em 15 anos, usando aquela ideia da taxa média de 18 anos que eu falei, de 10% ao ano, você teria então R$500 por mês. Em 15 anos, você teria 199.221. Então, se você tem 50 anos ou 65, você tem 199 mil, né? Nada mal, né? Com R$500 por mês. Se você quiser um tempo menor, aí você regula em termos ou valor maior, com valor maior de R$1.000, por exemplo, você investindo todo mês, você, em 10 anos, você tem os mesmos 199, ou seja, num prazo menor, com os 10% de taxa. Tá? Aqui o Tesouro Selic. No Tesouro IPCA é o mesmo raciocínio, mas assim, pegando uma conta aqui, IPCA mais inflação, o 4 mais 7, que eu falei 4 de inflação, mais 7 de pré-fixado nessa composição, você tem 11,07. Bom, R$500, né? E aí usando essa taxa de R$11, vamos imaginar que seja acima da média dos 10%, bom, R$500 daria em 15 anos 216 mil. Tá? E o pré-fixado, você teria, por exemplo, pré-fixado 2027, estamos em 2024, então 2 anos e pouco aqui, você tem os R$500, com a taxa de hoje, tá? Nesses 2 anos, você teria, então R$500 em 2 anos, você teria 274 mil em 15 anos, tá? Se fosse um período mais longo do que esse que o título está oferecendo. Bom, claro que aí você tem o 2027, que daria um valor de 14 mil, mas você depois compra outro nessas mesmas condições, então você chegaria nesses 15 anos com 274. Por que é importante isso aqui? Porque é importante você saber que você, simulando isso numa planilha ou no site do governo, você pode, então, se enquadrar melhor em termos de estratégia. Se você quer rentabilidade, tá, você vai ir até o vencimento
você então tem no Tesouro Prefixado, em situações como agora que a taxa de juros está alta, os juros futuros estão altos, você tem chance de ter uma remuneração, uma capitalização maior no tempo. Do que a taxa Selic, que ela flutua e vai chegar a algum momento que não vai ser todo esse tamanho que está hoje, vai ser menor. Então você busca a rentabilidade, no Tesouro IPCA você busca digamos, a proteção da inflação, e no Tesouro Selic você busca o conforto da liquidez. Está aí 3 tipos de categoria. Bom, cuidados e riscos, cuidados ou riscos, ou os erros que se pode cometer, né? Basicamente, são você não entender que são estratégias diferentes, como eu acabei de falar. E usando o mais digamos, tradicional, não colocar o dinheiro naquilo que você pode correr o risco de se resgatar antes de perder, se é um dinheiro que você pode precisar numa emergência. Por exemplo, esse é o exemplo mais clássico. Tá? Então, as estratégias têm que ser casadas entre o objetivo que você tenha, mais considerando o vencimento desse título. Então, casar o objetivo com o vencimento. Se você pode esperar até o vencimento, não se preocupe, você pode buscar rentabilidade. Então, dividir o dinheiro dessa forma. Isso é importante e no curso de finanças, na parte de investimentos, eu saliento bem isso no último módulo, dentro desse conceito e de forma prática. Tá? Bom, seguindo aqui então, outra coisa importante, quase chegando ao final, é saber os custos. Quanto é que custa investir no Tesouro Direto? Basicamente são 3 custos, tá? IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Nos primeiros 30 dias, se você investiu hoje e num período de 30 dias você resgatar, você praticamente não tem rendimento nenhum, porque o rendimento que você tem em 30 dias, ele tem em cima desse rendimento um imposto de operações financeiras. Então, a partir do 2º mês, se você não resgatou, tá, aí você continua tendo então os seus ganhos, o seu rendimento, e não tem mais o imposto sobre operações financeiras. Esse é o número 1. Número 2, claro que são valores pequenos, mas assim, se você tiver um investimento grande, né, aqui, esse IOF pode representar bastante. Bom, imposto de renda no resgate. Então é importante saber que imposto de renda é assim, se você investiu hoje, em 6 meses você resgatar, você tem uma alíquota de 22,5% sobre o rendimento desse período de 6 meses. E aí, gradativamente, ele vai reduzindo até chegar em 2 anos. Quando chega em 24 meses, você tem, depois de 24 meses, você tem, então, a menor alíquota, que é 15%. Tá? Bom, e o terceiro custo é a taxa B3, que é 0,20% ao ano, tá? Que é basicamente a taxa de custódia que é cobrada. Então, é de 0,20% ao ano e cobrada 2 vezes por ano e tal. Bom, então, é um valor pequeno. E assim mesmo, tendo esse custo, ele é um custo que é menor do que fundos de renda fixa ou fundos que são feitos em cima de títulos do governo, né, que cobram 0,5%, o dobro, mais do que o dobro disso. Tá? Bom, outra coisa então, para encerrar, tá, é o seguinte: quais os passos que você precisa ter para investir no Tesouro Direto? Bom, acesse o site do Tesouro, tá? Cadastre-se lá, primeira coisa. Entre agora aí no site do Tesouro e veja como é que funciona. Você já pode, de cara, já se cadastrar, tá? Ou então acesse lá, se você tem uma conta no Banco Digital, acesse a conta do Banco Digital, procure lá a modalidade Tesouro Direto e também faça isso. E entrando nesse caminho, num desses caminhos, você escolhe lá, então, o tipo de investimento desses que eu falei, dos 3 principais, veja a estratégia que você quer e qual o objetivo, melhor dizendo, para esse dinheiro que você está guardando, qual o valor, e você pode usar também no site do Tesouro o agendamento, para que automaticamente todos os meses você tenha lá esse investimento sendo feito, saindo dinheiro da sua conta. Tá? E antes de tudo, no site do Tesouro, o simular. Você tem umas condições de simular bem interessantes, simular o ganho futuro, né? E casando com os seus prazos e objetivos. Conclusão do nosso vídeo de hoje, então, como ficar rico mesmo depois de 50 anos, considerando o Tesouro Direto, que é, então, a plataforma de operações do governo brasileiro, tá, com títulos do governo. Tá? Bom, investir no Tesouro, então, após 50 anos, é a estratégia, repetindo o que eu falei,
mais segura e simples e de acesso prático que você pode ter e também lucrativa, tá? Você tem um alto potencial de ganhos com o histórico que a gente tem da nossa taxa de juros e que não se tem previsão de que vai mudar tão rapidamente em um ano ou dois, enfim. Claro que depois de você começar, depois que você se sentir seguro, tá? Depois de você já ter andado no mercado financeiro, você pode começar a ir estudando o mercado financeiro e começar a pensar em alternativas que são mostradas com certa frequência sobre como investir no mercado internacional, como se proteger do dólar investindo no mercado americano, como investir em ações para você ter uma parte do dinheiro em dividendos, recebendo dividendos em fundos imobiliários. Mas essa parte, tá, é uma parte que vem depois desse início, na minha forma de ver. Tá? Então, muito cuidado aí e espero que tenha ficado assim as principais ideias. E não estando claro, né? Claro, você vai me comentar aí e pedir esclarecimento ou complementar e eu vou ter o prazer de responder para você. Tá certo? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!